Hoje é domingo, dia 12 de fevereiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no 6º domingo do tempo comum. Jesus retoma os mandamentos e os esquadrinha para mostrar quanto eles são profundos e não podem ser interpretados e vividos na superficialidade. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho de hoje, deste 6º domingo do tempo comum, é de São Mateus, no capítulo 5, ainda no contexto das bem-aventuranças. Vamos proclamar a fórmula mais breve que é proposta na liturgia. Tem a forma longa desde o versículo 20 até o 37 e a forma breve que vai do versículo 20 ao 22, do 27 ao 28, 33 ao 34 e o 37. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quisera eu poder ter um tempo até maior para a gente conversar muito aqui sobre a riqueza deste texto bíblico. Mas são apenas algumas pinceladas. Ninguém pode treinar muito na academia, senão não resolve, né? Porque não aproveita de fato. Um dia você treina determinados grupos musculares, outro dia outros grupos. Pois bem, vamos então compreender um pouquinho aqui do Evangelho. Primeira coisa, Jesus está chamando a atenção dos discípulos, e aí então se aplica a nós. Se a vossa justiça não for maior, vós não entrareis no reino dos céus. Portanto, nós não podemos apenas cumprir os mandamentos, mas temos que compreender a sua essência, temos que entender qual que é ali o mais importante, o propósito de Deus sobre aqueles mandamentos e como é que eles se ampliam de verdade. Aliás, a respeito disso, eu convido você, quando puder e se puder, ou tente arrumar um modo. O Catecismo da Igreja Católica trabalha uma sessão inteira sobre
aliás, não uma seção, uma parte inteira. São 4 partes que é dividido o catecismo, e uma parte inteira é sobre os mandamentos. E aí vai passando mandamento por mandamento e mostrando toda a abrangência de cada um deles. Bom, vamos aqui. Jesus não está preocupado em dar e nem está propondo um novo mandamento, mas sim, ele ensina o verdadeiro cumprimento do mandamento que já existe e que, de certo modo, não estava sendo bem vivido. Porque para Jesus, cumprir os mandamentos exigia dar prioridade à vida e respeitá-la em todas as suas dimensões. Quando se cumpre a letra, mas não se dá prioridade nem respeito à vida, portanto, o mandamento não está sendo bem cumprido. Cada preceito se torna verdadeiro como exigência de amor e todos convergem no único mandamento: amar a Deus com todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. O Papa Bento XVI que nos lembra isso. Então, cada preceito se torna verdadeiro como exigência de amor e converge para este mandamento de Jesus: amar a Deus e amar o próximo. O ensinamento de Jesus superava a questão da materialidade da letra dos mandamentos. Tá só isso, não matar. Então, você não pode dar uma facada em alguém, você não pode dar uma paulada em alguém, você não pode dar um tiro em alguém. Mas Jesus vai falar, não é bem assim. Não é só cumprir a letra do mandamento. Mas Jesus revela o espírito, o sentido que está subjacente àquele mandamento. Então Jesus revela o verdadeiro projeto de Deus para a humanidade. No texto do Evangelho de hoje, na forma breve, nós temos então resumido a interpretação de Jesus sobre 2 mandamentos e sobre uma tradição, uma prática, da questão do juramento, que recai também dentro de um mandamento. Primeiro, Jesus oferece uma interpretação sobre o homicídio. E ele ensina, não basta não matar, é preciso não maltratar o próximo, pois isso é uma forma de morte. Veja que o mandamento, conforme foi recebido por Moisés, ele está apresentado de forma elíptica. O que é isso? Isso significa que nem todo o conteúdo inerente àquele mandamento está expresso nas palavras. Além do que está explícito ali, a lei também proíbe o contexto mais amplo que está relacionado ao ato em questão. E aí, Jesus faz justamente essa abertura da elipse para que a gente compreenda o mais profundo. Por isso que ele diz, não é só tirar a vida física, ir lá e matar alguém, mas é toda ação de maldade contra o próximo. E aí as pessoas até se assustam enormemente quando Jesus diz assim, todo aquele que se encolerizar com seu irmão será réu no juízo. Encolerizar-se, a palavra que está usada aqui é orge. É diferente de uma outra palavra que tem o mesmo sentido, que é timos, que significa uma raiva passageira. Então é claro que Jesus não está falando que se você ficar com raiva de alguém num momento de raiva ali, pronto, você está condenado ao inferno, você cometeu o pecado mortal. Não, Está falando de uma fúria interna que se multiplica, que gera ódio e pode gerar até a morte ou física ou espiritual de alguém. Então não se trata de um simples acesso de raiva, um momento em que você ficou com raiva por uma situação e tudo, mas qualquer expressão de inimizade para com o irmão, de destruição para com o irmão. Segundo
ponto de interpretação, Jesus fala sobre o adultério. Os rabinos limitavam a questão do adultério apenas à infidelidade sexual. Jesus amplia para isso e diz que um olhar lascivo e um coração impuro também entra neste pecado. Mas o olhar que Jesus menciona não é apenas carnal e de relance, né? Não é assim, porque você olhou, passou na rua, olhou uma mulher, olhou um homem e pronto, você viu. Não é isso. Mas aqui, um olhar fixo e demorado, com propósitos lascivos. É aquele olhar que se fixa, que demora, que começa a fantasiar, que se deleita com aquela visão, né? E até com uma possibilidade de ter um olhar com o propósito de alimentar os apetites sexuais interiores como substituto mesmo do ato sexual. Um ato planejado. Não é porque de repente passou uma pessoa, você olhou e chamou atenção, você já está no pecado. Mas é quando realmente aquilo olhou, alimenta, cria desejo, cria fantasia e vai crescendo. Outro ponto, Jesus apresenta a questão do juramento falso. Jesus proíbe de fato isso. Aqui precisa entender o contexto, porque muitos no tempo de Jesus ficavam: eu juro por Deus, eu juro pelo templo, eu juro por isso, e não cumpria. E outros usavam esse esquema para pegar uma coisa que estava sendo jurado como verdade, na verdade, escondendo uma mentira. E aí eu gostaria de chamar também aqui a atenção para você, se puder, tendo o catecismo, pesquisando na internet, procure lá no catecismo os números 21, 50, 51 e 52, vai falar de juramento falso e de perjúrio, sobretudo o pecado do perjúrio, que é você fazer um juramento e não cumpri-lo, né? E o número 2476. Então, 2150, 151, 2151, 152 e 2476 lá no Catecismo da Igreja Católica. Rezemos. Senhor Jesus, dai-nos o Teu Espírito, ilumina nossa mente e o nosso coração, para que saibamos cumprir os vossos mandamentos, compreender o sentido deles e vivê-los na dinâmica do amor a Deus e ao amor ao próximo. Ajuda-nos, Senhor, liberta-nos de toda maldade, de tudo aquilo que destrói a vida ao nosso redor. Ensina-nos a ser perseverantes na Tua vontade. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.